Ô glória, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer a Deus, primeiramente, pode se assentar, em nome de Jesus. Quero agradecer a pastora Tati, pastor Arnaldo, por coincidência temos o mesmo nome, muda o sobrenome. Aleluia, que o pastor é Oliveira e eu sou Severino. Aleluia, mas louvado seja Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos. O inimigo brigou de tudo quanto foi jeito para eu não vir hoje. Mas enquanto o pastor ficou nervoso, eu fui dando glória. Eu falei, Jesus, nem que chegue já um pouco atrasado, mas eu vou chegar. Hoje Deus começou a fazer uma obra no meu trabalho. Quando a irmã começou a falar que ela fazia faxina, o Senhor começou a falar comigo, porque é a mesma coisa que eu faço. E esses dias o Senhor falou para mim, faz 30 dias o Senhor falou assim, para. Foi no último culto que eu tive aqui, quando a pastora deu um testemunho, falando que Deus tinha mandado ela parar algo. E eu falei, Jesus, o Senhor está falando comigo também. Porque não adianta a gente trabalhar para ficar doente. E naquele dia só Deus e eu sabia como que eu estava. Foi no culto da tarde. E eu fui embora pensando, eu falei, Senhor, o Senhor sabe até onde a gente pode ir. Muitas vezes faxina debilita o corpo físico. A gente chega nos lugares não sabendo o que a gente vai enfrentar. E hoje eu cheguei, saí de manhã, tinha que estar lá no trabalho às 7. E foi a única faxina que Deus mandou eu ficar. Que eu estava com faxina a semana inteira, o Senhor falou, vai parar tudo. Você vai ficar com apenas uma. E quando o Senhor falou para mim a princípio eu não estava entendendo. Aí aconteceram algumas coisas no circuito. Natal, um reboliço, Ano Novo, um maior. Minha tia foi recolhida, Deus falou para mim ir do Artina. E eu não estava entendendo porque era para ir para lá. E o Senhor falando vai, vai, vai. A gente não estava com o carro bom. Mas mesmo assim, meu esposo se dispôs, falou, se Deus falou, Ele vai permitir que a gente chegue. Irmãos, foi o tempo de chegar dentro da onde meu tio morava, que ele mora entre Bauru e Duartina, ali é um condomínio de chácaras, foi o tempo de chegar. O carro começou a fumaciar, e eu falei, Jesus, mas obrigado, eu cheguei aonde o Senhor falou que eu tinha que chegar. O Senhor já está falando com a igreja, você vai chegar aonde você tem que chegar. Não aonde você quer, mas aonde Deus quer que tu chegue. E o interessante é que chegando lá nós entramos, pastor. E logo eu olhei, meu tio veio, encontrou com a gente, abriu o portãozão da garagem, a gente entrou. Eu olhei para meu esposo e falei, para o carro, deixa o carro aí, que a hora que Deus falar que é para a gente ir embora, a gente vai. Só que eu não sabia o trabalhar de Deus ali. Deus tinha um trabalhar, mas não com a nossa vida, mas com a vida da minha irmã, que fazia muitos anos que não se ajuntava com a família, e Deus ali já estava trabalhando, e eu louvo a Deus por isso, porque tem pessoas que nos afastam uma das outras, e naquele dia, o Senhor foi trazendo a memória de quando nós éramos pequenos, que a minha avó, por não conhecer a Jesus, afastou o tio dos sobrinhos, que nós somos em 3 irmãos, eu sou a mais velha. Eu sempre atrás do meu tio, porque eu sabia que ele ia ser um grande homem de Deus. Só que alguém teve que pagar um preço. E na minha família ninguém servia a Deus, somente a minha mãe. Minha mãe levou, eu e meus irmãos, como eu sendo a mais velha, minha mãe levou a gente para Jesus, eu tinha 12 para 13 anos. Eu lembro que o ônibus passava e ia pegando aquele monte de criança para levar para a igreja. E minha mãe era aquela irmã do coque que quando abria a boca você podia contar no relógio. No mesmo dia Deus fazia. E ela sempre olhava para mim e falava, filha, Deus tem um mistério com você. Filha, Deus tem um mistério com você. Fica na presença de Deus, não saia por nada. E quando eu fui para completar 15 anos, faltando 3 meses, você vai entender porque eu estou dizendo isso. E depois nós vamos entrar na palavra, estou dando um testemunho. Quando minha mãe foi para falecer, antes dela falecer, ela me disse, filha, quando tu fizer 15 anos, eu vou te dar
a festa que tanto tu sonha de aniversário. Muitas vezes eu entrava no quarto da minha mãe, colocava o vestido de noiva dela em cima da cama, o vestido era grande, eu era pequena. Colocava o sapato de salto dela, ela brigava comigo. Ela ia lá, arrancava o vestido, guardava o vestido lá no maleiro. Quem lembra daqueles guarda-roupa que tinha aquelas portas lá no alto? Da minha mãe era alto, mas eu dava um jeito de pegar a cadeira. Da cadeira eu trepava no guarda-roupa. Tinha dia que eu entrava até dentro do maleiro. Mas eu pegava o que eu queria. Era sacrificoso? Era. Quantas vezes eu caí do maleiro? Eu caía no chão, entre o maleiro e a cama. Era aquelas camonas de madeira pesada que ninguém conseguia arrastar. Mas eu olhava e falava assim para minha mãe: mãe, um dia eu vou entrar num vestido de noiva. Um dia eu vou usar esse vestido. Ela falava assim: você não vai usar não. Porque esse vestido quem usou fui eu. E no tempo certo Deus me deu meu varão. Do jeito que eu sonhei. Com o vestido de noiva, com o sapato de salto. A perna estava quebrada. Com gesso na perna. Mas eu falei: Jesus, eu vou casar com o sapato que o Senhor me deu. Aí coloca um salto, todo mundo olhando no casamento. Mas a pastora não está com a perna quebrada? E Deus fez a obra. E hoje eu vejo tantos casais, Deus falando e Deus unindo propósitos. Deus não une casal, Ele une propósito. Eu aprendi isso ao longo da caminhada. Como meu esposo falou, foi difícil. Foi 1 ano e 6 meses para Deus trazer ele da onde tinha que trazer, porque meu esposo também era de São Paulo. Aí Deus fez um reboliço, trouxe ele para Vera Cruz. E aí Deus prepara um dia, tinha acabado de sair da UTI. Tive Covid, fui para a UTI. E na UTI o Senhor me visitou e começou a falar comigo. Que estava mudando a trajetória da minha história. Só que o interessante, eu tive que mudar um algo para Deus mudar a trajetória da minha história. Se eu não tivesse mudado, Deus não tinha me alinhado e não tinha dado meu esposo. Porque até então eu estava brigando com Jesus. Eu queria fazer do meu jeito, do jeito que eu queria. Eu era bicuda, não aceitava a correção de Deus. Quantas vezes a minha pastora, Laura, falava comigo, eu saía da igreja antes de acabar o culto. Pensa numa ovelha que deu trabalho. Ela falava assim: Deus tem obra com você. Um dia você vai entrar aqui onde eu estou, aí você vai ver como que é. Eu falava: eu aí? Só que não. Eu queria era missão, eu queria viajar, eu queria louvar para fora. Eu não queria compromisso, eu queria louvar. Porque eu cresci cantando. Meu pai, ele puxava festa de Santo Reis, levava a gente. Ele com o violão, a gente com os instrumentos, por isso que eu amo instrumento. E ele ia e a gente ia atrás. Então desde pequeno, a gente passava fome, pastora. Mas quando ele levava, a gente ia atrás. Passando fome e cantando. Dentro de casa não tinha nada, mas cantando. Então a gente aprendeu a não reclamar no meio de deserto. Ainda que o deserto esteja doendo. Quando nós era pequena, a barriga doía. Minha mãe ia larga um copo de água para cima, consagrava e dava para a gente beber. A barriga da gente se saciava, a gente ia dormir. E não foi nenhuma e nem 2 vezes. Por isso que eu aprendi a dar valor a cada grãozinho. E hoje eu falo para o meu esposo muitas vezes. Às vezes salta uma coisa ou outra na casa da gente, eu falo: não reclama. Porque ele não me vê reclamando. Muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, irmãos. Como a irmã falou, reclama por uma gota de água. Reclama porque a roupa não está adequada. Reclama porque falta o teto. Reclama porque paga aluguel. Reclama porque está doente. Quando a pastora me convidou para vir, o Senhor começou a falar forte ao meu coração. O Senhor falava de 2 personagens na Bíblia. De Abraão e de Jó. Só que o Senhor me deu algo tão profundo, irmãos, que meu marido está aqui de testemunha. Faz 6 dias que eu não durmo. Sem dormir. E rodando dentro de casa. E para a igreja. E Deus falando. E Deus falando. O Senhor começou a falar de Abraão. Abraão é nosso pai na fé. É um homem que Deus precisou tirar da terra dele, da parentela dele. Fazer um reboliço na vida dele. Para que ele recebesse o que Deus tinha para ele. Mas Deus precisou arrancar ele do lugar que ele estava.
Porque a Bíblia vai dizer que ele estava na casa do pai dele, ele estava debaixo do teto do pai dele. Quer dizer, ele estava debaixo de submissão. Porque foi assim que Deus começou a falar comigo. Muitas vezes você está ali debaixo de submissão, aprisionado a coisas que te machucam. Porque eu imagino Abraão debaixo do teto do pai. Tinha que obedecer a ordem do pai. Tinha que fazer o que o pai queria. Não podia fazer a vontade dele. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do pai. E o Senhor está falando para nós se alinhar. E a gente quer fazer conforme a nossa vontade. O pai, ele manda, ele comanda, ele direciona, ele alinha, ele trata, ele desce, ele sobe, ele faz do jeito dele. E a gente, como servos de um bom pai, a gente tem que obedecer. Ainda que vai contrariamente à nossa vontade. Porque quantas vezes nós dentro da nossa casa a gente não foi contrário à palavra do pai e da mãe? Eu fui muito. Se eu tivesse obedecido meu pai e minha mãe, não tinha passado a metade do que eu passei. Era teimosa, minha mãe falava, para de ser teimosa, menina. Seu pai está falando com você. E quantas vezes eu dava as costas e falava, vai, de novo. E de novo. Só que aí o pai e a mãe foram embora. E aí eu me vi num cenário onde Deus começou a trabalhar e tratar comigo primeiro. Vai para a casa da tia vai para a casa de outro tio vai para a casa da avó. Aí chega na casa da avó, a avó fala assim, eu não nasci para cuidar de neto. Eu olhei para a cara do meu irmão, que é abaixo de mim, olhei para a cara da minha irmã, que era o Toquinho, era menor. Falei, e agora? Ali tinha que lavar, passar, cozinhar, receber a visita. E ai se não tratasse a visita direito. E ai se ficasse ali ouvindo a conversa. Quando a visita ia embora, o couro comia. E quantos couros de fio de ferro, misericórdia. Só que, com tudo o que aconteceu, Deus deu um caráter para a gente. Um caráter reto, um caráter justo. E o Senhor sempre falando, não sai da minha presença. Metade da minha família era espírita, a outra metade era umbanda. Era uma briga espiritual. E eu desde muito pequeno eu via tudo aquilo. Só que Deus sempre falou para minha mãe. E minha mãe sempre falou para mim. Aconteça o que acontecer, permaneça. Deus deu uma ordem para Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. Depois Deus deu um sonho para Abraão. O Senhor está falando para mim aqui que no primeiro dia que começou a campanha, Deus disse para algumas pessoas que era para ficar na terra que Deus mandou ficar. O Senhor está largando. Tem momentos que Deus vai mandar tu ficar, mas tem momentos que Deus vai mandar tu sair. Quem Deus mandou ficar, fica. Mas se Deus mandar tu sair, sai. Porque tem coisas que Deus precisa fazer na tua vida e na minha vida, na frente da parentela. Mas tem coisas que Deus tem de honra para mim e para você, que é longe da parentela. E muitas vezes nós somos teimosos, nós queremos ficar. Porque nós já se acostumamos a ficar debaixo do teto do pai. Quando Deus mandou ir na casa do meu tio, que hoje é um servo de Deus, não canta mais para o mundo. Um dia deu testemunho dentro da igreja, ele ficou morrendo de vergonha, porque ninguém sabia. E o Senhor falava assim, conta o testemunho dele, que ele cantava inglês lá no mundo. Hoje ele nem canta para Jesus. Ele cantava para o mundo. Aí o pastor acabou o culto, o pastor olhou e falou assim, é verdade, presbítero Oscar? Ele olhou e falou assim, nem eu nunca contei esse testemunho. Ele olhou para mim e falou, ei menina, por que você tinha que falar? Eu falei, porque Deus mandou falar. Tem testemunho que a gente não conta, irmãos. E acaba não edificando, não ganhando almas que precisam ouvir. A gente pega e enterra lá no fundo do baú. E não dá testemunho para ganhar outras vidas. Aí ele foi contar a história. O pastor ficou assim, ó. Falei, a trajetória da minha família é muito grande. Mas alguém teve que pagar o preço. Primeiro começou pela minha mãe. Depois minha mãe deixou o legado para mim. Porque aí ela foi embora, eu tive que continuar levando meus irmãos para a igreja. Só que no meio do caminho aconteceu como Jó. As percas começaram a vir. A princípio mamãe levava. Mas aí mamãe foi recolhida.
Aí eu me senti na obrigação e na autoridade, no amor com Deus, de continuar direcionando, meus irmãos. Quando eu comecei a ir para a igreja, minha avó coloca nós para fora. Não tinha para onde ir. Quase 10 anos na rua, como moradora de rua. Comendo comida do lixo dos outros. Tampando os olhos dos meus irmãos e também dos meus filhos mais velhos. Para não ver pessoas sendo assassinadas na nossa frente. E o Senhor falava assim: continua me adorando. Nós chegávamos na igreja, ficávamos na igreja o dia inteiro. Quando o segurança chegava e falava assim: ó, vai fechar a igreja, agora vocês têm que sair. Passava o dia inteiro, acabava culto, começava culto. Porque na igreja lá em Bauru, as igrejas são muito frenéticas. Tem culto o dia inteiro. Acaba um culto, dá uma molhada na boca, começa outro. Eu sinto falta disso aqui em Garça. Das igrejas que levanta pessoas, que tira pessoas, porque não tem, aleluia, barreira de cultuar o dia todo. Então o dia inteiro está alcançando vidas. E o dia inteiro nós ficávamos ali sentados na igreja. Quando dava vontade de ir no banheiro a gente ia. Quando dava vontade de tomar água nós tomava. E quando dava hora de fechar, Deus sempre preparava um cantinho ali na rua para a gente dormir. Jó perdeu tudo, mas não negou a Deus. Perdeu a casa, perdeu as fazendas. A princípio perdeu a esposa, que era material, mas ele sempre foi espiritual. Não diferente de Abraão, que Abraão, Deus deu uma ordem para ele, depois deu um sonho para ele, e ele ainda achou por bem levar o sobrinho junto. Aleluia. Jó não foi diferente, que era temente a Deus. Você acha que Deus não sabe todo o processo que a gente vai passar? Você acha que Deus não sabe até os desertos que nós vamos enfrentar? Os não que a gente vai receber? Os momentos de vitória também que nós vamos se alegrar? Jó passou todo o circuito, assim como Abraão passou. E eu acho lindo, tanto Abraão quanto Jó, eles passaram sem questionar Deus. Jó em nenhum momento ele questionou, até quando ele teve lepra e se coçava com um caco de telha, ele não questionou, ele adorou. E como foi dito, por pouca coisa a gente questiona Deus. Por pouca coisa. Quando cheguei na porta, não vi ninguém, entrei na casa do meu tio. Meu tio disse assim: está todo mundo lá no quarto. Quando eu cheguei na porta do quarto, o pastor estava para trás de mim. Quando eu entrei na porta, o Senhor só falou assim para mim: pode avisar a família, porque eu vou recolher. Na hora o meu semblante fez isso aqui, ó, caiu. Eu falei: Jesus, o Senhor me tira lá de Garça para falar para o meu tio que o Senhor vai recolher? Na hora, meu tio, minha prima, minha tia olhou. Meu tio disse assim: pode falar o que Deus te mandou. Eu queria sair do quarto. Pensa que eu quis correr para não entregar. Mas o Senhor me fez entender ali que quando a gente não entrega o que Deus manda, a gente deixa de salvar uma alma. A gente deixa de ganhar um alcoólatra, uma prostituta, um usuário de droga. A gente deixa de ganhar. E naquele dia Deus vai cobrar das almas que não foram ganhas, por causa muitas vezes do nosso medo, da nossa omissão. E eu queria sair. Eu comecei a voltar para trás, encostando na porta. Meu tio falou uma segunda vez: pode falar o que Deus te mandou. Eu falei: tio, se prepara, porque poucos dias o Senhor está recolhendo a tia, e vai ser antes do Natal. E 3 dias antes do Natal minha tia foi recolhida. E o interessante, que minha tia foi recolhida no mesmo dia que eu tinha ido pegar um resultado de um exame no hospital. Meu esposo trabalhando, estou lá sentado na mesa do médico. Não para o telefone. Eu falei para a doutora: espera um pouquinho que eu tenho que atender, não para de tocar. Aí meu tio só disse assim: Tati, aquilo que Deus usou da tua vida aconteceu, a tia acabou de falecer. Estou indo para Bauru, minha tia faleceu em casa. Uma tia também uma tia massa.
Uma tia brincalhona, uma tia que do jeitinho dela, ela tinha o jeito dela de falar com a gente. Tinha problema cerebral, mas quando a gente falava com ela, ela respondia. Eu olhei para o meu tio e disse, no quarto, a tia aceitou Jesus? Porque a minha preocupação na hora foi que Deus ia recolher, mas se ela ia salva. Porque se ela não tivesse aceitado, na hora ali eu ia fazer o apelo. Meu tio disse, mesmo que ela tenha problema cerebral, ela aceitou Jesus. Falei, Senhor, obrigado, ela vai salva. Muitas vezes por poucas coisas, irmãos, tem muitos perdendo a salvação. Quando o Senhor falou de Abraão para mim, o Senhor disse assim, fala para a minha igreja, aonde eu te levar, fala para a minha igreja, o que você pode levar na tua mala com Deus, e o que você pode levar na tua mala sem Deus. Quantos estão preocupados em levar bagagem? Quantos estão preocupados com bagagem? Só que a bagagem em excesso com Jesus não vai levar. Tem tantas pessoas dentro da igreja, buscando tantas coisas. Eu aprendi ao longo da minha caminhada, vivendo na rua, morando na rua, muitas vezes sentando na igreja, pessoas mudando de lugar na cadeira, porque eu, meus irmãos e meus filhos cheiravam mal. Nós tínhamos uma peça de roupa, lavava quando dava, porque só tinha a roupa do corpo, e eu tinha uma bolsinha pequenininha com meus documentos dos meus irmãos e dos meus filhos, meus 2 filhos mais velhos. Nenhuma vez eu vi meus filhos reclamando, nenhuma vez eu vi meus irmãos reclamando, e mesmo cheirando mal, nós sentávamos na igreja, sem se importar com aquilo que os outros iam dizer. Muitas vezes nós perdemos almas por fazer exceção. Nós perdemos almas porque nós não abraçamos. Por isso que eu aprendi minha vida inteira. Às vezes a pessoa vai me dar a mão, eu já estou abraçando. Tem gente que até assusta, porque vem para estender a mão para dar paz, eu já estou abraçando. Porque Deus me ensinou que passe por onde passar, abraça. Muitas vezes a pessoa tem até, não tem empatia, ela quer pegar na ponta da tua mão. Esse dia nós foi fazer uma visita numa casa, e foi interessante. A mulher cega visual, não tinha visão. E o Senhor começou a falar comigo assim, olha, foi eu que permiti, hoje ela está sem visão. Eu falei, Jesus, e eu sentada. E Deus tinha mandado aí fazer algo na casa. E a mulher estava ali conversando, olha, eu estou na presença de Deus faz 19 anos. Conheço a palavra de Deus, mas não sei orar muito bem. E aquela mulher sentada começou a falar. E ao tempo que ela falava, Jesus falava comigo. E eu comecei a falar, Jesus, não vou falar não. Porque a hora que eu abrir a boca, a coisa vai ficar tensa. Ela falou tudo o que ela queria falar. A hora que ela se calou, o Senhor só disse assim, pergunta para ela quantas vezes ela discriminou pessoas. Eu falei, Jesus, a coisa está estreita. O Senhor falou, quantas vezes ela discriminou o alcoólatra? Quantas vezes ela discriminou a prostituta? Quantas vezes ela discriminou o homossexual? A hora que eu abri a boca, ela falou, eu não aceito mesmo. Pastor, eu tomei um susto, ainda bem que eu estava sentada. Eu não aceito mesmo. Não gosto, nunca gostei. Aí o Senhor falou assim, fala para ela, que se ela não mudar a conduta, tem eu sepultura aberta para ela. E o Senhor me deu um prazo, irmãos, e eu fiquei ali. Falei, Jesus está quase há 20 anos na igreja, o que mudou? Eu creio que quantas vezes ela ouviu falar da palavra de Deus, porque ainda congrega. Ainda congrega. E Deus foi falando. De repente ela pediu para se levantar, se levantou, olhou para mim e disse, virou para mim. Hoje eu quero, o pastor fez um apelo de novo. 19 anos, o Senhor ainda falou, faz o apelo de novo.
Você quer se reconciliar com Deus? Ela falou, eu quero. O Senhor falou, não é diante de mim. O pastor falou, é diante de Deus. Irmãos, tem pessoas dentro da igreja que precisam se reconciliar com Deus de novo. Que precisa ter um particular com Deus de novo. É difícil ouvir? É difícil. Porque o Senhor falou para mim no trabalho que não ia ter nem um glória a Deus, nem um aleluia. 2h15 da tarde o Senhor falou para mim, não vai ter nem um glória a Deus, nem um aleluia. Sabe o que acontece? Muitas vezes tem gente dentro da igreja perdendo a salvação e não sabe. Tem gente que acha que vai morar no céu e não vai. E eu vou contar um testemunho dentro disso. Porque o Senhor começou falando comigo esses dias. A vida inteira o Senhor me usou para falar, olha, vai e perdoa. Vai e volta lá, onde você foi humilhado, pede perdão. É fácil a gente estar aqui e falar isso. Falar, ó, vai lá, perdoa, vai lá, abraça, vai lá, cuida, vai lá, faz uma visita. Só que ainda tinha algo aqui, ó, de muitos anos atrás. Eu já tinha até me esquecido. Mas coisas que acontecem lá no nosso passado, muitas vezes Deus vai fazer a gente lembrar, para se alinhar. Aí o Senhor vai dar uma campanha. Só que antes da campanha, o Senhor começou a falar que está comigo. Eu falei, Deus, o Senhor nunca me deu uma campanha assim. O Senhor falou, agora é a hora. Eu peço para o irmão trazer 3 cadeiras aqui, porque o Senhor falou para fazer a dinâmica. Aleluia, 3 cadeiras. E eu peço para uma irmã pegar um copo de água. Daqui a pouco você vai entender o que o Senhor quer falar hoje com a igreja. A passagem de Abraão está em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. E eu vou abrir com você. Já já eu vou fazer a dinâmica que Deus falou para fazer. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem trouxe a tua Bíblia da glória a Deus? Oh, glória. Tem glória na casa? Porque Jesus está na casa, dilapidando os seus filhos, para que naquele grande dia o Senhor possa olhar para nós e dizer, bem-vindos do meu Pai. E tem que acontecer o bem-vindos do meu Pai. Não aparta-te de mim que não vos conheço. A Bíblia vai dizer, ora, o Senhor disse a Abraão, se tivesse um copo de plástico até melhor do que o de vidro. Aleluia. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartar-te-ei, aleluia, oh glória, uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O Senhor deu uma ordem, se tu sair, Abraão, se tu fazer o que eu estou te mandando, Abraão, eu vou te fartar do melhor, aleluia, eu vou te fartar, tu vai comer e beber do melhor dessa terra, aleluia. Mas olha a parte C da história. Mas Abraão, presta atenção, tu tem que ser uma benção. Deus não falou para Abraão, pode sair daqui da terra, ó, eu vou te dar de comer, de beber, tu vai ter o do melhor, você vai ser o pai da nação. Mas você pode fazer de qualquer jeito. Não. O Senhor falou, ser uma benção. E Abraão, logo depois teve um sonho. Pode se assentar. Abraão teve um sonho. Aleluia. Teve um sonho. O Senhor, Ele cumpriu toda a promessa que deu para Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão foi muito, muito, muito abençoado. Dentro desse contexto eu fiz uma pergunta para o Senhor. Qual era a diferença de ser próspero para ser rico? Porque o Senhor fala umas coisas para mim e eu gosto de perguntar algumas coisas também.
Meu marido fala assim que eu sou muito curiosa. E o Senhor me respondeu, com 2 dias de oração: você ser próspero é você ter tudo aquilo que o Senhor te dá, quando você e eu estamos na presença de Deus alinhado, obedecendo, ouvindo, não escutando e cumprindo a maior lei, que é a palavra de Deus. Quando a gente cumpre a palavra de Deus, as bênçãos correm atrás da gente. A Bíblia vai dizer. A gente não tem que sair correndo atrás dela. Automaticamente, o Senhor do céu abre as comportas e fala: olha, ela é temente. Ela está obedecendo, ela está ouvindo. Peraí, eu vou abençoar ela. Aí o Senhor vem com a bênção. Coisas chegam da onde a gente menos imagina. Porque tem um alinhamento na obediência. E Abraão foi. A igreja não entendeu. Abraão foi. Deus não tirou Abraão da onde ele estava, ele teve que ir. Deus cumpriu toda a promessa, mas ele teve que sair e ir. Deus não foi lá pegar pela mão dele e falar: vamos, Abraão, eu estou te levando. Quantas vezes Deus quer tirar eu e você da zona de conforto? Deus prometeu para mim, para você, muitas promessas ao longo do ano. Mas tem promessa que Deus vai falar para mim, para você: eu já te dei a promessa, agora vai. Vai pegar a tua bênção. Vai buscar o que eu já te dei. E muitas vezes a gente quer que Jesus saia de lá do trono e venha trazer na nossa mão aquilo que Ele prometeu. E eu acho interessante que quando o Senhor falou aqui que estava dando algo de comida para a pastora, ela orou a Deus e Deus trouxe a bênção e ela foi fazer aquilo que Deus mandou. Ela com a irmã Rose. E se ela fica sentada esperando Deus fazer? E se ela ficasse esperando a panela se acender sozinha, o fogão ser limpo sozinho, as marmitas ser montadas sozinha? Ia acontecer, irmãos? Não ia. A irmã que deu testemunho, ela só ouviu e guardou no coração. E saiu e foi praticar. Porque ela já tinha mandado currículo para Marília. Quer dizer, ela não ficou parada, ela correu atrás. Porque ela sabia o que ela queria. E ela sabia que ela não poderia ficar acomodada, porque ela queria parar de trabalhar de faxina. Sabe o que o Senhor está falando? Tem coisas que Deus já falou para você: vai. E ainda tu está travado, não querendo ir. Sabendo que o próprio Deus já falou contigo. Tem coisas que travam a vida da gente, mas não é Deus que trava, não é o inimigo, é a gente mesmo. Se Deus já falou para tu ir, por que tu não foi? E se Deus mandou tu esperar? Foi falar 2 vezes: esperar e com paciência no Senhor. O Senhor está dando 2 partes de culto para nós. Está falando com quem é para ir e com quem é para ficar. Porque muitas vezes quem Deus está mandando ficar está querendo ir. E muitas vezes quem é para ir está querendo ficar. É tudo ao contrário. A pessoa nem mesmo ela entende. Porque que ela é toda ao contrário. Parece aquela criança pequena que quando Deus fala assim, a mãe fala assim: vem cá dar a mão para mim. Ela quer correr, atravessa a rua correndo, sem olhar para os lados para ver se vem vir no carro. Quem já não passou isso com o filho? Eu já passei um monte de vezes. E até hoje tem um de 10 anos que vira e mexe, estou gritando lá no portão: olha para o chão, não olha para a pipa no céu, porque os carros vêm. Assim é Deus com a gente. Ele vai dar direção. Mas a gente tem que pegar a direção e obedecer. Porque senão não se cumpre, irmãos. Por que que tem tanta gente frustrada dentro da igreja? Porque não pega a visão. Deus está falando, mas saiu porta para fora, já se esqueceu até do que foi pregado, do louvor que foi entoado. É fácil servir Jesus? Lógico que é. Eu aprendi que é. É só você dar ouvidos ao mestre, que tudo é bem sucedido. Quando não se dá ouvido, irmãos, é só luta que vem. Só que Deus falou também que viria lutas. Ele deixou uma ressalva: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo.
Jó teve bom ânimo na aflição. O Senhor continua falando comigo. Tem pessoas aqui dentro que está tão aflito, angustiado com situações que estão acontecendo lá fora, que está se esquecendo de ouvir o mestre falar. Está se esquecendo de pegar a visão do alto. Está pegando visão da terra. Ei, quem está na terra recebe da terra. Quem é espiritual vai receber do alto e vai comer, o maná. Porque Abraão comeu maná e Jó também comeu. Jó também comeu. Ah, pastora, mas a história de Jó, quem suportaria? Jó perdeu filho, mas Jó perdeu os filhos porque eles estavam desobedecendo. Aí foi recolhido. A mulher de Jó saiu por quê? Porque ela era material, ela não era espiritual. Porque se ela fosse espiritual que nem ele, ela teria permanecido lá dele, passado o circuito com ele, e teria sido abençoada depois. Quantas vezes a gente quer sair de circuito, correr de luta, correr de prova, falar, Jesus, não aguento mais, Senhor, está doendo, o que o Senhor tem para mim? Está doendo, eu quero parar. Ei, Jesus mandou você parar? O Senhor falou para alguém parar? Jó não parou. Abraão parou? Não. Eles suportaram o processo. E o interessante é que quando, aleluia, Abraão chegou lá na terra, tinha 2 terras. Ele pegou o sobrinho dele, vem meu sobrinho, vem comigo, vamos embora. Deus mandou nós ir para a terra, nós vamos. E o sobrinho vai vai lá nas costas de Abraão. Chega na frente da terra, está aqui o sobrinho. Por isso que eu pedi 3 cadeiras. O sobrinho está aqui, as 2 terras estão aqui. Uma seca, desértica, que ninguém dava nada. A outra, o pasto verdinho, tudo lindo, maravilhoso. Mas o Senhor falou. Aí Deus me deu um mistério pesado. Meu sobrinho, eu estou deixando você escolher. Tu quer a terra mais verde ou tu quer a terra do deserto? O sobrinho já cresceu os olhos. Ah, eu quero aquilo que é mais fácil. Aquilo que é mais fácil eu já vou pegar pronto. Eu só vou lá, compro uns animalzinhos, coloco lá. Vai comer, vai crescer, vai engordar. Eu vou gerar dinheiro rápido. Sabe o que o Senhor falou para mim esses dias? Tem tanta gente fixada em jogo da internet, que está querendo o que é mais fácil, que veio mais fácil. E tem tanta gente perdendo tudo. Perdendo tudo. Se esquecendo até de Jesus. Porque tem gente que entra debaixo do banho com o celular na mão. Senta no vaso sanitário com o celular na mão. Vai dormir com o celular na mão. Está perdendo até a salvação. Olha aí, a bagagem a mais na mala, a qual não vai levar. O sobrinho lá já olhou, viu a terra linda. Porque aqui, olha como que é o mistério de Deus. Veio uma cadeira que está meio amarela, você pode ver. Uma cadeira que está branca e outra cadeira que está meio amarronzada. Tem 3 tipos de cadeira. E eu vejo como 3 tipos de porta que a gente pode entrar. A porta mais amarelada é aquele que todo dia chega na igreja e está assim, ó. Tá tudo bem? Tá tudo ruim. Faz aquela cara feia o culto inteiro. O povo está dando glória a Deus, está entrando no mistério, está pulando, rodando, sapateando. O irmão está lá carrancudo. Eu não acho graça, na minha vida não está acontecendo nada. Mas ainda tem uma terra de deserto. E aí tem uma terra de deserto e tem uma terra que manda leite e mel. O Senhor dá a opção da gente escolher qual é a porta que nós queremos entrar. Só que tem um mistério. O sobrinho de Abraão, ele quis a porta que mandava leite e mel, a porta mais fácil. Só que ele se esqueceu que a vida inteira ele viveu nas costas do tio. Viveu debaixo de submissão, mas também não quis aprender na submissão. Traduzindo, aquilo que sai do altar, Deus responde. Mas será que eu estou preparado para ser submissa ao que Deus está falando e ao que os meus pastores estão falando? Porque tem muita gente na igreja que não quer ser. Sai para a porta para fora e continua fazendo do mesmo jeito.
Aí vai entrar mesmo, com a porta meio amarelada, carrancudo, bicudo. Mas por que que Deus dá para ele e não dá para mim? Sabe por que que não dá? Porque tu ainda não entrou na visão que Deus quer que tu faça. Por isso que tem pessoas que são abençoadas rápido, tem pessoas que são abençoadas no meio do caminho, e tem pessoas que são abençoadas lá no fim da vida, quando já recebe a bênção e já está pronto para morrer. Você prefere o quê? A porta mais rápida, que talvez você chegue mais rápido, talvez você não tenha que pagar um preço de joelho, de oração, de cumprir culto, de jejuar. Ah, deixa para minha esposa orar, porque eu não preciso orar não, ela está orando já, eu não preciso. Você precisa orar também. Porque a salvação, assim como a bênção, é individual. Deus não vai dar se um paga preço e outro não. Não vai, irmãos. Eu não vou levar você no céu grudado comigo. Fazer que nem Abraão com o sobrinho. Vem, sobrinho. Vem, sobrinho. Pode vir. Ó, já cuidei de você até aqui, vou cuidar de você mais um pouco. Só que o sobrinho ganancioso chegou lá, ele quis aquilo que era mais rápido para ele. Porque ele não queria pegar um algo que ele tinha que plantar. Só que o interessante de Abraão é que ele já tinha experiência. Ele falou, tá bom, meu sobrinho. Eu estou te dando, ó, aquilo que tu quer. Pega. E o sobrinho entrou. E o interessante é que quando o sobrinho entrou, Abraão pegou aquela terra que estava amarela, terra improdutiva, terra a qual a Bíblia vai dizer que não tinha nada e ninguém dava nada. Só que Abraão, ele sabia do potencial dele. Ele sabia da promessa que Deus tinha dado para ele. Ele olhou naquela terra e mesmo todo mundo olhando e falando, não vai dar nada. Ele catou aquela terra e ó, eu vou trabalhar. Eu vou plantar. Demorou um tempo? Demorou. Eu creio que ele teve dor, eu creio que teve sol, eu creio que ele se queimou, eu creio que ele teve que correr atrás de semente. Ele teve muitas vezes que pedir ajuda de Deus, porque eu creio que quando Deus dá alguma coisa difícil, não vai ser fácil. Tem uma trajetória que a gente vai ter que carregar, vai ter que começar do mínimo, para Deus depois colocar no muito. Não adianta a gente querer o muito e depois não ter sabedoria, pegar rápido demais e depois perder e voltar no deserto. Sabe quando a pessoa quer um carro de 100 mil, mas tem condição de um carro de 10? Vai conseguir pagar todo mês? Não vai, irmãos. Porque não tem só o carro, tem IPVA, tem uma roda que fura, tem um motor que pode parar, tem a gasolina para colocar. Até para carro tem um processo. Até para carro tem um processo. E quando te deixa no meio do caminho, que resolve dar um pano, você tem que empurrar. Que foi que nós estamos passando agora. O carro acabou de sair da mecânica no sábado. Deus honrou pela fidelidade de oração de madrugada. O pastor desesperado e eu bem tranquilo. No tempo de Deus o carro vai chegar. Porque o carro não é nosso, o carro é de Jesus. Nós demos para a obra. E o povo em volta tudo dando risada. Assim como o povo deu risada de Abraão. Não vai dar nada. Vai desistir no primeiro mês. Ah, plantou, mas eu quero ver até onde vai. Anarabacandarábia. E Abraão está lá carregando no pouquinho. Está pesado. Mas tem duas mãos de anjo segurando de um lado e do outro dele, falando, vai Abraão, planta Abraão, planta que lá na frente tu vai colher. E passado-se um tempo, que a Bíblia vai falar que não foi muito, Abraão estava com tudo pronto, e o sobrinho, que não deu valor, não quis trabalhar, já tinha perdido, foi tudo. A roda, ó, girou. Só que Deus deixou Abraão pegar o sobrinho de volta. Ele quis aquilo que era mais fácil, mais rápido. Abraão sofreu? Sofreu.
Mas ele pegou e suportou a adversidade, o sol na cabeça, que naquele tempo a terra era tudo desértica. Poucos lugares da Bíblia fala que tinha água. Imagine o homem tendo que plantar e ir no longe pegar água para aguar. E ainda falando: Senhor, eu tenho que ir lá do outro lado, mas vai comigo. Senhor, eu vou pegar nem que for um pouquinho de água, mas eu vou trazer, vou regar um pouquinho aqui. No outro dia ir lá de novo, mais um pouquinho. Bota mais um pouquinho hoje na panela, pastora. Para chegar onde Deus tem, é no pouquinho. Deus está falando para mim, fala para as minhas servas, que eu fui fiel na minha promessa. Não vou eu deixar faltar arroz da panela. Lá mandará, eu dei o projeto. Lá mandarábia. Eu projetei primeiro que vocês. E dei o sinal que estava enviando. Não enviei eu? Anagasubri andarábia. Porque ainda está me perguntando. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu sinto forte a presença de Deus aqui. Quem deu a promessa é fiel para cumprir. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Só que tem o projeto, tem o processo que tem que carregar. Talvez a panela está pesada. Talvez montar tudo no dia está cansativo. Para Abraão estava cansativo. Mas ele continuou plantando, porque Deus mandou ele sair debaixo do teto do pai e ir para a terra aonde Deus determinou ele ir. A Bíblia não fala que Abraão reclamou. Ele suportou, glorificando a Deus, e continuou plantando. E a partir da Bíblia vai falar para mim que Deus fez com que ele fosse um homem muito próspero. A Bíblia não falou que ele foi um homem rico, porque muitas vezes a gente quer riqueza para dar um status para alguém, ou fazer uma carinha bonita no Facebook e falar: ó, eu ganhei isso. Prosperidade, irmãos, é a simplicidade. Eu falo: eu amo a irmã Rosângela porque ela é simples até demais. Ela é que nem eu sou simples até demais. Ando para a rua de chinelo de dedo, não estou nem aí. Os outros olham e falam assim: nossa, esses dias atrás, contei com uma irmã, ela falou: nossa, pastora, você é a pastora dos pobres, você só anda de chinelo. Eu falei: glória a Deus por isso. Eu prefiro andar com chinelo na minha bagagem e entrar no reino, do que andar num carrão de luxo e ir para o inferno. Deus dá na medida que a gente precisa cada dia. Deus não vai dar nem mais, nem menos. E se Deus der mais, tem gente que não está preparado. Se Deus der mais, capaz de sair da presença de Deus na primeira bênção que receber. A gente está cansado de ver isso dentro das igrejas. O povo vai lá, que foi o que aconteceu ontem. Aleluia. A irmã me liga, 1h19 da manhã. Pastora, está aí? Eu falei: claro que eu estou. Estou na igreja. Vou para a igreja orar agora. Qual que é o pastor que vai pregar domingo? Ai, para que ela foi falar aquilo para mim? Na hora o Espírito Santo de Deus desceu. Eu tinha acabado de tomar banho, estava dentro do banheiro ainda. Eu falei: Jesus, vou voltar para o chuveiro da água gelada. Irmã, quanto tempo faz que você não vai na igreja? Ela: tem uns dias já. Eu falei: uns dias? Aí eu falei assim: para de mentir, que Jesus não gosta de quem mente. Mas o Senhor foi descendo do céu. Falei: se você ficar esperando por profeta, profecia, você vai tomar profetada e você vai continuar sem servir a Deus. Ai, pastora, é que eu estou esperando o meu marido, que vai ficar em casa no domingo, para ele ir. Essa parte B eu não tinha nem lido. Aí o Senhor falou assim: fala para ela, que eu já falei tantas vezes com ela. Eu escolhi, eu chamei, eu ungi, para ganhar almas para o meu reino. Pergunta para ela o que ela está fazendo, com o chamado, com aquilo que eu dei para ela. Na hora eu mandei por áudio: o que tu está fazendo com o dom que Deus te deu? Porque o dom que Deus dá não é nosso, não, é para a glória dele.
Ela falou assim: eu estou esperando ainda, quando meu marido for para a igreja eu vou. Falei: Jesus pode voltar para você e você ir para o inferno e ele ainda ficar. Pastora, nunca ninguém falou assim comigo. Eu falei: Deus está falando assim com você para você abrir seus olhos e se alertar. Muitas vezes a gente fica esperando nos outros para vir para a presença de Deus, sabendo que Deus está falando com a gente faz tempo. A gente fica esperando sempre alguém. Sabe por que Deus está mandando falar isso? Porque as pessoas que estão aqui dentro hoje são pessoas que já têm caminhada com Deus. Não é pessoa que está chegando agora e o Senhor está falando: não tem visitante. São pessoas que eu já tenho falado. Aonde está o dom que Deus te deu? Como tu está usando aquilo que Deus te ungiu? Como que tu está usando? Porque assim como Deus falou no começo, Ele vai pegar e cobrar da minha mão e da tua mão as almas que não estão sendo ganhas. E entrando no contexto, abrindo parênteses, voltando de novo na cadeira. Eu estava há 5 dias atrás. Eu entrei na igreja achando que eu podia conversar mais estreito com Deus. Porque tem coisa que a gente quer que a gente comece a colocar Deus na parede. Deus, mas o Senhor prometeu, mas o Senhor usou vasos, mas o Senhor falou da boca do profeta. Por que não aconteceu? A primeira cadeira, aleluia, de novo na cadeira, porque foi assim que eu fiz com Deus. Jesus, senta aqui do meu lado. Eu preciso conversar com o Senhor hoje. Fui lá dentro de casa, catei as fotos dos meus filhos. O Senhor quer falar com alguém aqui. Catei a foto dos meus filhos e pus numa cadeira. Dos meus filhos, que eu tenho 3. Do meu esposo. A outra cadeira, eu me sentei. Então ficou, que na realidade sentei na cadeira errada, é aqui. Eu sentei numa cadeira, na outra cadeira eu pus a foto da minha família, e a outra cadeira eu chamei Jesus. Jesus, senta aqui comigo, porque hoje eu preciso ter um tete a tete. Senhor, estou pregando a tua palavra, estou indo louvar onde o Senhor manda, não tenho negado o teu nome, porque que os meus filhos estão do jeito que está. Mas não falei calmo do jeito que eu estou falando aqui. Falei querendo colocar Jesus na parede para resolver o problema dos meus filhos, que veio do ventre. São projeto de Deus. São 2 são levitas, João e Samuel. Depois Deus dá a promessa do José no meio de um câncer. Aí chega o José Elias, o profeta menor da casa. Mas quando abre a boca, só Jesus. Ontem Deus abriu a boca dele no culto, nós quase caímos para trás. Um irmão letrado, com faculdade de um monte de coisa lá, chega no final do culto, aleluia. Meu filho vai lá na gaveta da igreja, catou a Bíblia dele, chegou lá no irmão, quietinho. Mas primeiro ele chegou na mãe: mãe, eu posso fazer algo que Deus me deu? 10 anos de idade. Irmão, Deus manda dar para você essa Bíblia. O irmão na hora deu um grito. O pregador que estava pregando abriu o olho. Ele falou: só não sai voando dentro da igreja, porque não deu, porque eu estava orando. O irmão fazia 1 semana que tinha pedido para Deus uma Bíblia nova. E o pastor, até meio que sem fé, falou: então você tem que ter bastante fé, porque você vai ter que comprar. Ele falou: não vou comprar, eu vou ganhar uma Bíblia. Aí Deus vai lá e cata o menorzinho da casa para dar a Bíblia para ele. O irmão falou tanto disso, que nós entramos para dentro, era mais de 00:30. O irmão ficou tão feliz porque tinha ganhado uma Bíblia de presente. O melhor presente que você pode ganhar, uma Bíblia. Muita gente está querendo ganhar tanto presente, está se esquecendo até de trazer a Bíblia para a igreja. Chega lá, está lá, dentro de casa. Salmo 91. A folha já está até amarela, achando que o Salmo 91 vai proteger a casa. Se tu não pegar a Bíblia e não orar, filho, a palavra não vai fazer efeito.
Tem casa que a Bíblia está no Salmo 23. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia está aberta, está faltando tudo. Porque também não pega a Bíblia para ter presença de Deus. E quer que Deus faça as coisas voando. Mas a pessoa não sai do lugar para ir fazer para Deus. Aí eu sentei. Falei, Senhor, meus filhos, conhece a tua palavra de ponta a ponta. Porque eu sempre peguei no pé do meu filho para ele ler Bíblia. E você pergunta para o de 10 anos, onde está tal palavra, ele vai falar para você de frente para trás. Esses tempos atrás nós dando estudo bíblico, todo mundo em silêncio na igreja, ele já respondia na hora. Os irmãos tudo começou a olhar e falar assim, como assim? Ele tem 10 anos. Eu falei, porque desde quando ele nasceu, eu sempre ensinei para ele Bíblia. E a palavra de Deus não é pelo falar, é pelo ouvir a palavra de Deus. E eu olhei e falei, Jesus, que manto. E os outros dois? Porque um é operador de som, o menor da casa cuida do som. 10 anos cuida do som da igreja. Sendo criança, jeitinho de criança. Vai lá, põe um louvor, vai lá na porta da igreja, vai lá na calçada, vai tomar água, vai no banheiro e volta no som. 10 anos sendo criança, mas já cumprindo um propósito futuro com Deus. Já cumprindo um propósito. Porque hoje ele tem 10, amanhã ele vai ter 20. E ele já vai aprender o que é sentar no som da igreja e cuidar com carinho. E penso que ele muda toda a configuração do computador de um jeito que só ele entende, mais ninguém. Você quer mexer no computador? Tem que chamar o José. Igual eu fiz ontem, porque eu não estava entendendo nada que ele tinha feito ali. Mas ele foi lá rapidinho, com um clique, ele colocou nos louvor. Ele já arrumou, já programou tudo do jeito dele. O interessante é que quando a gente tem alguma coisa, a gente não gosta que os outros ficam mexendo para mudar o jeito. Está entendendo o que Deus está falando com a igreja? Muitas vezes a gente põe aquele negócio do jeito da gente, a gente não quer que ninguém fala que a gente tem que mudar. Porque esses dias o pastor foi chamar a atenção dele, ele ficou bravo. Ele falou assim, eu não sento aqui na cadeira, então eu tenho que mexer, eu não mexo. Então eu estou aqui, dá licença. O pastor que tinha sentado no som. Ele fez o pastor sair da cadeira do som. O pastor fechou a cara e ele ficou bem lá tranquilo, colocando louvor. Aquilo que Deus te deu, Ele deu autoridade para tu cuidar. Aquilo que Deus colocou na tua mão, não é para outro, é para você cuidar. E o interessante é que a gente quer deixar na mão dos outros. Ah, e é um dom? Ah, não, mas tem mais na igreja. Então eu fico quietinho aqui, Deus vai lá e usa o outro. Ah, tem um dom parecido com o meu. Aquilo que Deus deu para você, irmãos, é para você. Não adianta jogar para o outro. Não adianta falar, ai, faz aí, depois nós conversa. Não dá, irmãos, não dá. Sabe o que o Senhor respondeu em relação dos meus filhos? Quando eu quis questionar Deus, porque eu já fui questionada. O Senhor falou assim, você não é juíza, você não é advogada. É o meu trabalhar, você não entende agora, tu vai entender depois. E não diferente de Abraão. Eu creio que Abraão deve ter perguntado, por que eu tenho que sair da casa do meu pai? Eu creio que passou na cabeça de Jó. Eu perdi meus filhos, eu perdi a minha esposa, estou sozinho, estou doente. Olha, eu só tenho um pedezinho, só uma árvore para mim ficar debaixo e me coçar. Mas só que ele se esqueceu por um momento que Jesus estava sempre ali com ele. Nos momentos de mais sofrimento, ele se esqueceu por um tempo de Jesus, que Jesus estava ali com ele. Cuidando dele até no momento de dor. Até no momento de dor, Deus estava cuidando dele ali. Deus não deixou nem Abraão e nem Jó. Eu achei tão lindo da maneira que Deus falou comigo. Aí o Senhor disse para mim assim, ah, tu quer teus filhos de volta na igreja? Aí Deus me deu uma cajadada, irmãos, que eu estou comendo, mastigando ela até agora. Já estou encerrando, pastor. Aconteceu um fato há quase 10 anos atrás que eu e meu filho mais velho, a gente não conversava. E quando eu falei para Deus, Deus, por que os meus filhos não voltam? Quando Deus levantou João e Samuel,
Deus deu uma promessa dentro da Assembleia para os meus filhos, que eles iam adorar para os 4 cantos. Quando Samuel se decepcionou com a mãe, por um algo que Deus já tinha falado que não estava mais, que eu quis pegar a prova com a mão e peguei, com as duas, não foi nem com uma, foi com as duas, porque Deus já tinha falado que não estava mais no meu outro relacionamento, e eu quis pegar a prova com a mão. Senhor, mas eu estou na tua casa, eu vou orar mais um pouquinho, ele vai vir para a tua presença também. Ele saiu por um tempo, mas eu creio que ele vai voltar. Só que Deus já tinha falado que já não estava mais. E meu filho não suportou ver a mãe no sofrimento, num casamento onde dia sim, dia não apanhava, dia sim, dia não a faca vinha com força. Deus me deu 10 livramentos de faca, pastora, não era nem para mim estar vivo. Eu não gosto nem de contar esse testemunho. Quando Deus manda contar, só Deus sabe. Quantas vezes chegava bêbado e drogado e a peixeira de açougueiro vinha para o meu lado. Só que antes de vir para o meu lado, Deus avisava antes. Ó, eu estou colocando a mão na frente, viu, filha? Ainda que tu pegou a prova com as 2 mãos. Mas eu estou te poupando a vida, porque tenho eu promessa. E Deus foi tão misericordioso com a minha vida que eu estou viva. Porque a última era para ter me matado. Por desobediência à voz de Deus. Deus falou para mim sair, eu quis ficar. Num casamento abusivo. Dando tudo errado. As portas fechadas. Água, a luz da minha casa tudo cortado. Porque eu não queria obedecer à voz de Deus. Deus permitiu eu ir lá na UTI, pastora. Depois de 2 anos, Deus falou para mim que não era Covid, era a mão dele. Deus permitiu eu sair da minha casa, desacordada, ficar 17 dias na UTI, para Deus me falar uma palavra. Se eu quisesse hoje, eu te enterrava. Mas porém, tenho ainda uma promessa contigo na terra. Promessa essa que eu prometi e não posso revogar. Porque o Senhor, Ele não vai contra a palavra dEle. Não que eu merecesse, irmãos, porque na época eu não merecia. Não merecia. Porque não ouvia. Dentro da UTI, quando eu voltei, entubada, olhei meio para o lado, assim, cheio de tubo, eu vi meu filho na porta, para o lado de fora. Aquele João que Deus deu a promessa de louvar a Deus nos 4 cantos. E ele me disse assim: mãe, pelo amor de Deus, volta para casa, não morre não, porque a gente precisa de você. Sabe quando aquela palavra entra no coração assim, fala assim: eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor, porque se eu não for melhor, eu vou morrer e meu filho vai ficar. A minha casa vai ficar. A mesma dor eu senti esses dias quando o meu esposo, do meu lado na cama, disse: amor, não morre não, eu preciso de você. Se você morrer agora, os teus filhos não vão ficar comigo aqui, eu vou ter que ir embora. E eu vi as lágrimas do meu esposo na cama. Voltando um pouquinho para trás, quando eu estava na mesa do médico, doutora Renata, que ela me disse assim: olha, o teu laudo agora, nesse momento, você está diagnosticada com câncer entre o quadril e o teu fêmur. Na hora eu olhei para ela e falei: eu estou como Jó nesse tempo. Eu estou como Neemias nesse tempo. Mas eu não vou parar. Antes de ontem, meu esposo teve que me dar banho, pastora. Teve que colocar o sapato no meu pé, teve que me trocar. Eu falei: Senhor, pode faltar tudo, só não falta a tua presença. O corpo veio e ele vai voltar para o mesmo lugar, para o pó. Só não cala a minha voz para ganhar para as nações como eu tenho ganhado, e o Senhor tem me permitido ganhar. Para chegar aqui hoje, pastora, foi fácil? O Senhor falou para mim ontem: vai trabalhar. Eu falei: Senhor, passei o dia na cama ontem.
Meu esposo nem trabalhou, ficou comigo, cuidou de mim. Que isso é o papel do bom esposo e da boa esposa, cuidar daquele que Deus dá. E Ele cuida de mim, Ele me dá banho quando precisa, Ele coloca sapato no meu pé quando eu não consigo. Totalmente diferente daquilo que eu vivi antes, que era só porrada e bomba. Deus me dá um varão para cuidar de mim, nos mínimos detalhes. E o Senhor falou para mim, vai trabalhar. E eu falei, Ele olhou para mim e falou, você vai trabalhar? Eu falei, Deus mandou, estou indo. E Ele foi me levar lá na porta do serviço. Falou tchau para mim. Falei, de tarde eu te ligo para você me buscar, porque tem horário. Eu queria sair do serviço 6 horas. Só que Deus mudou todo o trajeto. Deus, Ele muda o trajeto da história, quando a gente crê. Só que de manhã o Senhor falou assim para mim, dentro do trabalho, liga o rádio. Eu falei, Deus, como é que eu vou ligar o rádio da minha patroa assim, sem pedir? O Senhor falou, liga o rádio. Irmãos, eu fiquei meia pensativa, mas passei pelo rádio em cima da mesa, aquele radinho, relógio antigo, do tempo da avó. Tem um lá até amarelo, está lá. Quando eu liguei, Deus é amor. Estava fazendo uma oração de libertação. Posso falar? A única patroa que Deus mandou ficar é católica. Mas Deus não faz exceção de religião quando Ele quer salvar uma alma. Eu achei que ela ia mandar parar. Ela falou, deixa. Nossa, que oração bonita. Você faz oração assim também? Falei, você quer receber oração? Nós vamos orar junto, vem cá. E ela está com menos de 40 quilos, com depressão e um monte de enfermidade. Irmãos, o rádio ficou na Deus e Amor e Deus falando de Jó a tarde inteira, confirmando para mim aquilo que Deus tinha me dado. Muitos momentos trabalhando eu cheguei a chorar. Jó ele perdeu, mas depois ele ganhou. Mas teve o processo. Quando Deus, 4 e pouco, ou 5 e pouco, não me lembro bem, a pastora me liga. Disse assim, pastora Tati, só quero confirmar, porque eu mandei mensagem no WhatsApp, você não viu. Eu falei, pastora, estou sem internet aqui, mas está confirmado. Não tinha como ligar para o pastor. Pastor, 6 horas em ponto, estava pontual na porta. E o interessante é que a hora que ele chegou na porta, eu abri o portão e fui atender ele. O Senhor falou assim, olha, na minha obra também tem que ter pontualidade. Eu falei, Jesus, mas eu vou me atrasar. Aí o Senhor falou, não falei através da boca da minha serva que você poderia se atrasar? Não que eu goste de me atrasar, irmãos. Mas a gente não pode fazer o atraso como força do hábito. Porque com Deus, é compromisso. Se acontecer alguma coisa, de quebrar alguma coisa, uma coisa urgente, aí você avisa a pastor e se atrasa, mas não todo culto. Se atrasar ou chegar na hora do amém. Não, aí não dá. Aí não dá. Porque aí você perde a primeira oração da entrada do Espírito Santo no culto. Você chegou depois, perdeu. Você saiu antes de acabar, antes da bênção, para você sair abençoado, também perdeu. Também perdeu. Aí eu pergunto para a igreja, do que valeu o culto todo, se você chegou atrasado, se você saiu antes de acabar? As melhores e maiores bênçãos, tu perdeu. Tu perdeu. Chegou atrasado, foi embora antes, perdeu. Perdeu a bênção. Aí vai ter que esperar a próxima bênção, se Jesus não chegar no meio do caminho antes do próximo culto. Tudo com Deus, irmãos, é pontual. Porque Jesus, quando Ele tem que trazer a minha bênção, a tua bênção, Ele é pontual. Ele não chega nem depois e nem antes. Ele chega na hora certa. Na hora que eu e você precisa. E muitas vezes a gente não quer se esforçar. A gente se acomodou ao longo do tempo. Aí quando a gente muitas vezes não ouve o que a gente quer, a gente pega a Bíblia e bota do braço e vai para outro ministério. Sabe o que o Senhor está falando para mim? Pessoas que saíram daqui porque não obedecia, o Senhor vai tratar lá fora e depois vai trazer para dentro. A hora que o recurso acabar, a hora que o decanta lá abaixo de profeta parar, o decanta lá abaixo que agrada o ego, vai vir bater na porta, pastora, posso voltar? Pastor, posso voltar? Me recebe? O Senhor está falando, receba. Porque aí é um tratar de Deus.
Pode ter saído rebeliado, mas vai voltar como ovelha. Porque Deus faz isso. E Deus fez isso comigo domingo. O interessante, para encerrar, eu queria meus filhos de volta. Por isso que eu botei 2 copos aqui. Não que eu não esteja com vontade de tomar, eu estou. Um é mais velho e o outro é do meio. Só que o mais velho que levava o do meio. Aí, ó a mãe, lá atrás, há 10 anos atrás, sem sabedoria. Dentro da igreja, pregando a palavra, não tinha sabedoria de Deus. Vai lá, o filho não aceita a mãe pegar a prova com a mão. Foi lá e falou um monte de coisa que a mãe não queria ouvir. E a mãe, ó, quase 10 anos sem falar com meu filho. Por orgulho dele? Não, porque ele queria cuidar de mim. Por orgulho meu. Aí o Senhor falou assim: quer que eu traga de volta, filha? Vai lá e pede perdão para ele. Aí foi o pega. Chorei, 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 chorei. O Senhor falou de novo: vai lá e pede perdão para ele. Aí sabe aquele coração cheio de pedra? Que você não quer descer, você só quer subir. Deus me deu uma lambada tão grande, depois que eu chorei tanto. O Senhor falou assim: não tem outro meio, é ir lá pedir perdão. E quantas vezes eu passei na frente do trabalho do meu filho, Deus mandando eu entrar e eu não quis entrar. Deus permitiu o carro fundir o motor, para levar na única retífica que retifica motor dentro de graça. E quem estava para lá de dentro? Meu filho, que trabalha lá faz mais de 15 anos. Quando chegou na porta, o pastor falou para mim assim: vai lá e conversa. Eu falei: vai você. Pastor, eu tive capacidade de ficar do lado da porta, sabendo que o meu filho estava para lá de dentro e eu para lá de fora na calçada. Teve um momento que eu vi ele passando, ele olhou. Eu endureci meu coração. Ele atendeu meu esposo, retificou o motor, a parte de cima, entregou no prazo combinado. Mas o meu coração ainda estava duro. Eu não queria fazer o que Deus já estava falando que era para mim fazer. E eu abro um parêntese para finalizar. E se o Senhor, e se o inimigo recolhesse meu filho? E se o Senhor permitisse eu ser recolhida? Como que seria? Será que eu ganharia a salvação? Por estar com o coração tão duro? Quando eu olhei para tudo aquilo, que Deus passou um filme na minha mente. Eu pedi para Deus uma única oportunidade de fazer o certo. Isso foi no sábado, pastor, na madrugada do sábado. Quando deu domingo, meu esposo pegou o carro no sábado à tarde. Quando deu no domingo, o carro estava dentro da garagem. O meu filho do meio, o João, liga para o Samuel e diz assim: vem me buscar para ir lá na distribuidora. O pastor olhou para mim e falou assim depois: mas o carro está na garagem, por que o João não chamou eu? Eu levava ele. O pastor não estava entendendo o que Deus estava fazendo comigo. Ele olhou e disse assim: mãe, no meio do intermédio eu tinha acordado, tinha ido para o banheiro, e o Senhor falou para mim: teu filho está falando com o teu outro filho, você não pediu uma oportunidade? Então a oportunidade é agora. Irmãos, não tinha dado 24 horas que eu pedi para Deus uma oportunidade. Quando deu 9:30 da manhã, não sei porque via, meu marido resolveu tirar o carro da garagem. Quando erguei o portão, quem está chegando com o carro e teve que dar a volta por baixo para atravessar o carro e parar na frente? Meu filho. Eu sentado na cadeira da igreja. O Senhor falou assim: é agora, vai. O inimigo ainda quis deixar as pedras lá dentro. O Senhor falou assim: já te deu oportunidade. Olha quando Deus mandou Abraão sair da terra. Deus não pegou na mão de Abraão e falou: vou levar você. Abraão teve que sair sozinho. E Deus me fez eu sair sozinha. Meu esposo já tinha descido com o carro. Eu não tinha onde entrar. Eu falei: Senhor, a partir de hoje,
não faz mais a minha vontade, faz a vontade do Senhor na minha vida. E tudo aquilo que está sendo pedra de impedimento, Deus ser abençoada, Senhor, não me dá mais um banho de fora, me dá um banho de dentro para fora. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, mas a gente não quer deixar Deus dar um banho na gente por dentro. A gente não quer deixar Deus fazer a vontade dEle. Nós queremos ensinar a Deus a fazer o que nós queremos. Cheguei na porta do carro do meu filho, pastor. Ele abaixou o vidro. Filho, bom dia. Na hora, eu falei, Jesus, como vai ser? Minha mente trabalhando. Falei, filho, a mãe precisa conversar com você. Quase 10 anos sem falar filho. Quando eu falei filho, ele virou a cabeça e olhou para mim. Eu falei, Deus, agora eu comecei, eu tenho que acabar. Sabe o que Deus está falando assim hoje para mim? Se você veio nessa campanha, Deus permitiu tu entrar, é porque Deus quer tratar com você aquilo ao qual você ainda não deixou Deus tratar. Aquilo que ainda está como pedra, ainda como está ali como algema, de você conhecer Jesus verdadeiramente. Ah, mas a pastora está pregando isso, está falando isso. Eu sou ser humano também, independente de carteirinha. Jó, ele não tinha sido ungido por Deus. Jó, ele não tinha uma carteirinha. Jó, ele não tinha dom de nada. Mas ele tinha uma coisa: ele era temente a Deus. E foi o que fez toda a diferença na vida de Jó. Ele temia a Deus. E quando eu comecei a falar e pedir perdão, abri minha boca e pedir perdão, ele olhou para mim e disse assim: mãe, eu também tenho que te pedir perdão, perdoa eu. Eu disse para o meu filho: você pode me dar um abraço? Na hora, ele tirou o cinto do carro, desceu e me abraçou. Irmãos, foi o melhor abraço que eu tive durante anos. Foi o melhor abraço, porque eu senti o Espírito Santo me abraçando ali, falando: agora tu merece receber as bênçãos. Agora tu merece ser cuidado por mim. Se eu não desse o passo, Deus não ia fazer nada. E eu ia continuar tempo, como uma voz clamando no deserto. Com a minha casa. Com a minha casa. Foi uma oração brava com Deus e Ele me respondeu. Ainda que eu estava brava. Só que Ele falou: estou te respondendo, filha. Não é do teu jeito, não é da tua hora e não é do jeito que você quer, do jeito que eu vou fazer. Irmãos, foi meu melhor presente. Foi o domingo. Meu marido entrou maravilhado e falou: glória a Deus, você conseguiu dar um passo. Só que logo em seguida, que eu dei um passo, ó, aqui tem um degrau. Deus não me fez subir, Deus me fez descer. Dali a pouco o Senhor falou algo mais profundo. Você desceu um passo, você vai ter que descer mais um. Sabe o que o Senhor fez comigo? Depois da 1h da tarde, nesse domingo, que não tem uma semana ainda, hoje é quinta. O Senhor mandou ir lá na casa do pastor que nós tínhamos brigado há 10 anos atrás. Aí o meu coração já estava limpo. Porque Deus já tinha tratado comigo em questão de eu perdoar. Eu na hora olhei para o meu esposo e falei assim: Deus mandou ir lá na casa do pastor tal. Ele falou: só se for agora. Ai, ai, ai. Lá vai eu. Peguei a minha Bíblia. Peguei o azeite e fui. E lá vai o pastor. Lá no sol nascente. Quando chegou lá, a pastora abriu a porta. Entra, pastora Tati. Quanto tempo? Falei: Deus mandou eu vir aqui. Ela falou: eu já até sei por quê. Quando eu sentei na sala, pastora, Deus falou assim: o mesmo que tu fez com o teu filho, você vai fazer com o meu servo. Só que abraça ele, porque ele está fora da minha presença. Pastor, pastora, filhos, tudo fora da presença de Deus. E a obra de Deus foi tão linda, pastor,
que esse domingo eles se reconciliaram com Jesus. Voltaram para a casa de Deus. E se eu deixo as pedras lá dentro? Iria perder quase 10 almas, a qual o Senhor ia cobrar da minha mão no grande dia. Talvez por causa de orgulho, você está perdendo almas. Talvez por causa de orgulho, de falta de afinidade, porque aconteceu algo no passado. Tem alguém da tua família que precisa ser ganho para Jesus, e você está aí ainda pensando: mas foi ele que fez comigo, foi ele que brigou comigo, foi ela que virou a cara para mim. Ei, e se o Senhor mandar tu ir lá hoje, tu vai? E Deus me fez ir. E eu nunca vi um pastor pregando sobre isso de descer. Eu só vejo pastor pregando de subir. E o Senhor me respondeu ontem: comigo é diferente, mulher. Almas que voltaram para Jesus por causa de um alinhamento. O que será que você precisa fazer para se alinhar hoje? Talvez é uma mudança. Talvez seja, amém? Estou aqui ouvindo Jesus. Aleluia. Seja Gênesis 26. Esse ano é o ano do ajuste. É o ano do alinhamento. É o ano que Deus quer alinhar para abençoar. É o ano que Deus quer transformar para abençoar. Você vai entrar na fila ou você vai sair dela? O Senhor está falando para você, para mim. Qual tu vai querer? Entrar na fila com Jesus ou continuar fazendo do teu jeito? Ou eu continuar fazendo do meu jeito? O Senhor está perguntando para nós. Porque quando o Senhor fala, fala com a igreja toda. Não é só com a igreja, é com todos nós. O que dentro dessa campanha vai ter que ajustar para receber as bênçãos de Deus? O que vai ter que ser mudado? Porque o Senhor é o cabeça. Nós só somos, as ovelhinhas que temos que vir atrás de Jesus. É uma fila. Qual é a mudança que tu precisa fazer para que a tua história mude? Talvez até agora tu não pensou ainda em uma mudança. Mas o Senhor está falando comigo e com você. Se tu quer chegar no meu reino, quer ser abençoado no processo, e quer ir no final ganhar salvação, a hora é agora. Essa é a palavra que Deus deixou para a igreja. O processo vai ter. O cabeça é Jesus. E a salvação cabe a cada um de nós buscar. Ah, pastora, mas para buscar salvação a porta é estreita. Jesus não falou que seria larga. A porta larga pode entrar de tudo. Pode ser enfiar tudo na mala e querer carregar. Mas será que não vai pesar no meio do caminho? Quando a gente vai viajar, a gente põe pouca coisa na mala. Porque a gente sabe que a gente vai, poucos dias a gente está de volta. Se a gente não vigiar, irmãos, colocar excesso de bagagem, nós não vamos herdar o reino de Deus. De maneira nenhuma. Nos tempos de hoje não é chave terrena, é chave espiritual. E o Senhor te dá uma oportunidade, assim como me deu uma oportunidade. Se tem alguém aqui que quer hoje se reconciliar com Deus, mas se reconciliar de verdade, não é estar cultuando. Tem uma diferença de eu cultuar para mim me entregar por inteiro. Tem uma diferença. Eu posso cultuar a vida inteira e não receber minha salvação no final. E saber que todo o trabalho de anos foi perdido. E eu posso falar: Senhor, agora eis-me aqui, Eu cansei do mundo, eu cansei de sofrer. Eu faz anos que eu não estou recebendo. Eu recebo promessa, mas não estou vendo nada. A palavra foi para você. Porque no domingo
na madrugada do sábado para o domingo, a palavra foi para mim também. Como está sendo hoje, como vai ser nos próximos dias. Só que o Senhor está te dando uma oportunidade de ir lá, quando você for recolhido, você vê a glória de Deus. E Deus dizer para você mais uma vez: bem-vindos do meu Pai. Tem alguém aqui para Jesus nessa noite, que ouviu essa palavra, analisou e falou: olha, eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso ser como Abraão, ser como Jó, ser até como essa pastora, como a irmã Rosângela diz, pretinha que veio lá de Bauru. Pretinha básica, olha que chique. Pretinha básica. Se você quer receber algo de Deus e ainda não, fala a palavra não se entregou 100%, sai do teu lugar, vem aqui. Eu não tive vergonha de pregar o que Deus me mandou pregar hoje. Saio daqui com a minha alma leve em paz, agradecendo a Deus pela oportunidade que os pastores me deram. Porque Deus está me ensinando como ter um caráter de mulher de Deus. Não só ser usada por Deus, mas ter um caráter de mulher de Deus. Tem alguém aqui que quer hoje, que precisa rever o conceito, falando: olha, eu não vou deixar para amanhã, eu vou fazer agora, porque eu quero viver as promessas de Deus, não só escutar, mas viver. A hora é agora. A gente pode dormir e não acordar, e o dia de amanhã a gente não vê. Eu deixo para você tomar uma decisão, até a bênção apostólica do pastor, que assim o Senhor está mandando eu falar. Até antes do pastor der a bênção apostólica, você tem a oportunidade de vir aqui. É algo com você, com Deus. A minha parte com Deus, eu já entrei na porta estreita. Não vou dizer que está doendo, porque está. Mas eu sei que lá na frente, eu vou só agradecer por tudo que Deus começou a fazer. Eu vou agradecer. Pastor e pastora, de coração eu agradeço a oportunidade. Porque eu sei que Deus falou muito comigo aqui. E eu sei que Deus falou com a igreja nesta noite. E ainda tem mais alguns dias para frente, que Deus ainda vai falar com a igreja. Ainda vai trazer muitos para falar de alinhamento. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Dá uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória.